Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. O momento que você assistir este vídeo, eu quero que você seja muito abençoado e abençoada no nome de Jesus. Temos um título da mensagem de hoje que é: o que garante que você irá vencer? O que garante que você irá vencer? Vamos orar e depois vamos ler a palavra de Deus, mas eu já declaro na sua vida que você é um vencedor no nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, eu te agradeço por este momento e eu oro com esta pessoa. Te agradeço, meu Deus, porque a cirurgia da minha cunhada, Deus, saiu bem, da Marli, e que o médico já nos comunicou que foi tudo bem e que ela já está indo para o quarto. Obrigado por ouvir as nossas orações, obrigado por cuidar, ó Deus, daqueles que oramos. Por isso eu oro também, ó Deus, por esta pessoa agora que assiste este vídeo, pedindo ao Senhor que sonda, ó Deus, que visite, ó Deus, o lar desta pessoa, a vida desta pessoa, e havendo qualquer necessidade, qualquer problema, que o Senhor possa vir curar se for enfermidade, e que o Senhor possa vir resolver qualquer outro tipo de problema, no nome de Jesus, e peço ao Senhor que esta palavra fala no coração dela, porque é a palavra do Senhor. Assim nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. O que garante que você irá vencer? Vamos ler a palavra de Deus que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, o versículo 1 a 3 e depois o versículo 32 e o 33. Lemos assim de 1 a 3. Ora, os filisteus reuniram seus exércitos para a batalha e estavam reunidos em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, que ou é em Éfes-Damim, o local, a região que eles estavam. E Saul, agora falando de Saul, e os homens de Israel estavam reunidos e acampavam junto ao vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus. Saul estava disposto então a ir já atacar os filisteus. E os filisteus estavam de pé sobre um monte em um lado, e Israel estava de pé em um monte no outro lado. E entre eles havia um vale, ou algo plano, né? Uma planície que separava esses dois montes que estavam muito perto um do outro, a ponto já de ataque. Vamos ler o versículo 32, então, e o 33, que diz assim, 32... E Davi disse a Saul que não fale o coração de nenhum homem por causa dele ou por causa do gigante. O teu servo irá e lutará contra este filisteu. Versículo 33, e Saul disse a Davi: tu não estás apto para ir contra este filisteu e contra ele lutar, pois não passas de um jovem, e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. Por isso, e aí está embasado o título da nossa mensagem: o que garante que você irá vencer? Isso estava no coração de Saul quando nós lemos o versículo 32 e o 33. Mas vamos andar juntos neste assunto que vem até de um ditado popular no Brasil, que alguém diz assim: eu dou um boi para não entrar em uma briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Você já ouviu isso? Alguém dizer isso? Né? Parece que está baseado aqui no que lemos no capítulo 17 de primeiro livro de Samuel. E vamos pensar nisso. Então, já meditamos na meditação passada, né, sobre o limite do poder de Deus, que Deus tem um poder ilimitado. Fomos muito felizes porque sabemos que Deus é dono de tudo, de todas as coisas, e Ele é dono de todo o poder.
Basta você lembrar que Jesus, quando ressuscitou e apareceu, ele disse, né, para os discípulos, estava ali aparecendo e fazendo a sua missão depois de ressuscitado, ele disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, Jesus estava dizendo, eu adquiri todo o poder, ele foi me dado, para agora eu poder também dar poder a vocês. Glória a Deus, porque entendemos que quando estamos em Cristo, nós temos o poder de Cristo em nós. E então, nessa situação, nós meditamos também que um espírito mau manifestava em Saul, e Davi, então, foi lá. E ao tocar a harpa, né, esse espírito mau saía de Saul quando ele tocava a harpa. Mas Davi era um homem muito apegado às ovelhas que ele cuidava do pai. Então Davi ficou indo a Saul e voltando para cuidar das ovelhas. Ia a Saul quando precisava expulsar os demônios ali de Saul, aquele espírito mau, e voltava então para cuidar das ovelhas do pai. Davi amava a sua vida de pastor e era leal no que fazia. Mas acontece algo. Nós já dizemos antes, estudos passados, que os filisteus ficavam em constante guerra contra, né, Israel, que nos dias de Saul foram dias de guerra dos filisteus contra Israel. E agora vemos mais uma batalha. Batalha essa que os filisteus então pegam os seus exércitos ali e vão para este vale de Elá, que tinha nele duas montanhas frente uma à outra. Nada melhor para travarem ali, marcarem ali um campo de guerra. E isto era no terreno de Judá. Este campo de Elá, ou esse terreno de Judá, estava mais ou menos aos 25 quilômetros, talvez, de onde estava ali o nosso jovem Davi cuidando das ovelhas. Bom, um belo dia, então, os três filhos mais velhos de Jessé, né, Eliabe, Abinadab e o Chamá, estavam já lá na guerra, né, lá com Saul. Saul foi então com seus soldados para este monte que era de um lado, confrontando o outro lado, o monte que estava os filisteus. E um belo dia, né, o pai de Davi o chama e diz, meu filho, eu quero que você vá lá levar 37 quilos de grãos tostados para os teus irmãos, 10 pães que deviam ser grandes para os teus irmãos, e leva 10 queijos para o chefe lá, o comandante de 1000, né, o comandante do exército. Davi, então, prepara suas ovelhas, deixa com guarda lá as ovelhas, e ele vai, então, pega e obedece o pai e vai levar para saber notícia dos irmãos e trazer notícia para o pai. O que acontece é fantástico, porque Davi, chegando lá, ele deixa, então, a encomenda com um guardador ali também, o responsável, e ele vai lá, pergunta onde estão os irmãos estão lá no monte, já de face para os filisteus, e ele chega lá. Quando ele vai questionar os irmãos se estavam tudo bem, o que acontece? Ele vê, a Bíblia diz que saía de lá, então, e afrontava a Israel. Ele vê sair do outro lado um homem que tinha, como nós lemos, né, 6 côvados e 1 palmo de altura. Isso significa 3 metros de altura. E ele saía de lá e ele afrontava Israel. Qual era a afronta? Era uma afronta humilhante. Parece que ele tinha uma proposta que não era ter ali uma matança, né, grande, mas ele fez uma proposta. Talvez estudaram sobre eles, talvez entenderam sobre eles, de que quando Israel foi escravo no Egito, eles produziram muito para o Egito. Todas as vezes que Israel era escravo de alguma nação, eles produziam. Lembra do tempo dos juízes, quando eles escravizavam Israel, o benefício que eles tinham, né, escravizando Israel? Então eles propõem ali, não vamos matar, não vamos fazer uma mortandade, uma carnificina múltipla, vamos fazer o seguinte, vamos haver confronto corporal. E como Golias era o gigante, era o campeão das lutas travadas ali entre os filisteus, ele então agora humilha Israel. Lá estava Saul, o maior deles.
Eles humilham Israel dizendo o seguinte: olha, por que vocês ficam gritando aí para vir à guerra? Porque era costume do povo dar um brado forte para ir à guerra, o povo de Israel. Por que vocês estão gritando aí, propondo batalha? Não precisa ser assim. Veja se há um homem aí capaz de vir e batalhar contra mim, corpo a corpo, um de vocês. E então, eu, se for vencido e morto, isso é o que diz a Bíblia de Israel, se for vencido e morto por ele, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, né, então vocês serão nossos escravos. Golias estava confiante, porque ele era muito alto e muito forte. E ele sabia que não tinha ninguém na sua estatura em Israel que pudesse vencê-lo. Mas acontece que ele gritando e gritando, e isso acontecendo ali, e o exército de Israel tremendo e temendo, até Saul estava com medo. Ele gritou talvez na hora errada. Quando ele grita de lá, quem vê o povo fugindo dali, tremendo de medo, é Davi. Mas Davi escuta o que aquele homem falou. Então Davi vai até o pessoal que fugiu, porque Davi não fugiu, mas aquele pessoal fugiu, vai até aquele pessoal que fugiu e fala: que história é esta? Então eles estavam conversando entre si, ele morrendo de medo, tremendo, dizia: o rei prometeu muitas coisas para quem vencer, quem matar este homem, este gigante. E Davi diz: como é? Tem premiação para matar esse gigante? Mas o problema deste homem não foi só afrontar vocês chamando não. O problema dele foi afrontar o Deus dos exércitos de Israel. Ele está afrontando o exército do Deus vivo. E aquilo ali, eles falando e Davi também falando, Davi faz uma pergunta: e quem é este incircunciso, este homem que não tem aliança com o nosso Deus para afrontar o exército do nosso Deus? Aquilo ali começou a virar um cochicho entre eles. Olha, alguém falou com bravura. Mas Eliabe, quando Davi vai questioná-los novamente: repita aí o que vocês falaram para mim. Eliabe chega e encontra e repreende a Davi. E humilha seu irmão, chama de presunçoso, de xereta. Você quis vir aqui ver a guerra. Esse negócio de trazer alimentação era uma desculpa sua. Eu te conheço e sei do que você é capaz. Humilha o seu irmão. O que acontece é que Davi disse: eu só fiz uma pergunta, ou não posso fazer uma pergunta. Né? Davi, então, ali no meio do povo, aquilo chega aos ouvidos de Saul. E então Saul manda chamar a Davi. Davi vai para falar com Saul e diz: eu não entendo porque os homens estão temendo. Esses homens não precisam temer aquele homem. Olha, eles estão aí, né, fugindo, temerosos por causa de um homem. Não, diz a eles que eu vou lá e vou batalhar por este povo. O que garante que você irá vencer? Então Saul diz: mas você não pode ir porque você é jovem. Você é muito jovem. E ele é guerreiro. E então ele conta uma história para Saul. E a história é a seguinte: olha, rei, um dia teu servo estava lá com as ovelhas. Apareceu um leão para tragar uma das minhas ovelhas, das ovelhas do meu pai. Eu fui e agarrei o leão pela juba, arranquei a ovelha dele e eu o matei, o rasguei. Também outra feita, apareceu um urso e eu fui, tomei este urso e eu o matei, tomei a ovelha dele. Sabe por que Davi tinha tanta confiança de que ele venceria aquele gigante? Porque o leão, ele tem força para mais de 4 homens. Ele, na mandíbula dele, a força de mordida dele é mais forte do que a de 4 homens. O leão é capaz de derrubar a zebra, que é forte, de derrubar um búfalo, que é forte. Mas Davi disse: eu venci o leão. E Davi diz: e o urso, que tem uma vez e meia a mais do que a força do leão,
Eu consegui vencer ele. Ele tem 6 vezes mais do que a força de um homem. E eu consegui vencer ele e arrancar a ovelha do urso. Eu vou lá guerrear contra este incircunciso e vou representar o exército do meu Deus. E eu irei vencê-lo. E Saul diz então para ele: meu filho, vá e vá com Deus, que ele seja contigo. O que garante que você irá vencer? O que garante que você e eu, meu irmão, iremos vencer é aquela unção que Deus nos dá, aquela unção que Davi recebeu do chifre, que simboliza poder, e a unção simboliza que Deus estaria com ele, que agora ele é ungido de Deus para fazer algo tremendo. Davi entendeu que Golias não tinha a força do leão e que Golias não tinha a força do urso, e que se ele venceu um urso e venceu um leão com tanta força que eles tinham, ele poderia vencer aquele homem, porque não era simplesmente a força pessoal dele, do jovem, era a unção de Deus que estava na vida dele. Você e eu, se nós caminharmos na unção de Deus, os leões desta vida poderão vir nos atacar, mas nós os venceremos. Se você e eu caminhar na presença de Deus, lá no meio do esconderijo nosso, no Altíssimo, lá onde ninguém nos vê, que era o pasto que Davi estava, lá nas noites que nós passamos com Deus, Deus nos fará vencedor. Davi então prova para Saul: o que garante que você irá vencer é a presença do Deus poderoso em mim, é a vontade dele operando em mim, é o amor dele em mim que me fará vencer. Eu sou um vencedor. A Bíblia diz que quem está em Cristo é mais do que vencedor. E então Davi se preparou para a batalha. Se Golias pedia um homem, eis aí o homem que Deus irá usar para a honra e glória do nome dele. Você quer ser vencedor e vencedora? Aprenda que antes precisamos da unção do óleo de Deus, de estar na presença de Deus e deixar Deus nos preparar para que sejamos vencedores em Cristo Jesus. Ele já venceu por você. E ele tem todo o poder, e ele pode atribuir a nós do seu poder para que possamos vencer nesta vida. Amanhã falaremos do confronto. Golias não queria uma mortandade em massa, ele queria estabelecer um governo, fazendo do povo de Israel escravo. Mas nós somos livres, as correntes são quebradas quando nós pertencemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra você, porque você é parte da igreja de Cristo e você é do exército do Deus vivo. Ele já declarou a vitória para você e para mim, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, no nome de Jesus. Sigamos amanhã com esta mensagem, no nome de Jesus. O que garante que você irá vencer é o poder de Jesus em você, que te faz vencedor. Até amanhã, se Deus quiser. Abraço meu, no nome de Jesus.